Mona Lisa, você traz agora os números de São Paulo, né? Isso aí, Evandro. Vamos lá juntos, então? Não, aqui, fechadinho. Vamos lá. São Paulo tem agora 98 mortes pela Covid-19. Ontem eram 84. O nosso produtor especial, José Brito, passou 3 dias acompanhando a situação nos hospitais da Prevent Senior em São Paulo. Nessa rede, vocês lembram, a gente noticiou muito isso, foram registradas 5 mortes por coronavírus. A primeira do país aconteceu lá. Vamos então ver as imagens exclusivas de como está sendo o atendimento aos pacientes na rede. Vamos ver. Porque todo mundo tá falando obrigada pra ele. Kleber é o médico aqui de hoje da UTI. Conta pra gente, Kleber, como que está a evolução dos pacientes aí? Tá, a gente tem alguma melhora, bem discreta na verdade, com os pacientes que estão usando a hidroxicloroquina, mas ainda muito precoce para a gente pensar em desfechos finais. São aí. pacientes mais agravados desses, né? São pacientes com mais comorbidades. São pacientes que guardam mais comorbidades e tem uma média etária maior também, né? Então isso dificulta no desmame ventilatório e tem os agravamentos também na questão hemodinâmica, né? Aqui a gente tem o Dr. Rafael Souza e o Dr. Rodrigo Esper, que são os dois pesquisadores que estão coordenando aí o trabalho realizado para a gente em cima da hidroxicloroquina. Recebemos o áudio aqui do Edu. O Edu é colega nosso, médico, que se infectou na campo de batalha. E aí ligou pra gente, a gente deu algum suporte para ele e falou, cara, a gente já tem uma terapêutica que a gente acredita que dê certo, que é a hidroxicloroquina com azitromicina, a gente vai mandar para você. Que está em pesquisa, mas é uma medicação que tem mais de 70 anos, né, Rafa? Sim, aí ele gravou pra gente uma mensagem hoje que ele estava muito melhor e eu fiz questão de compartilhar com vocês. Hoje eu estou bem melhor, eu comecei a tomar cloroquina com a azitra faz uns 3 dias, hoje é o 3º dia. E nos primeiros dias não vi diferença, tava assim, estável, não tava pior, mas não tava melhorando. E hoje acordei bem, aquela falta de ar, aquele cansaço melhoraram muito. Hoje eu completo 12 dias que eu tô fora de casa, não é simples. E era, sei lá, 1h da manhã, minha esposa me mandou isso aqui, é meu filho. As palmas, ó. Eu não entendi direito no começo, mas aí eu... Palmas pro papai, filho. Olha, tudo isso pro papai. Mãe, por que todo mundo tá batendo palma porque eu super mamãe? Porque todo mundo tá falando obrigada pra ele. Aí a Priscila começou a chorar pela hora. Eu vi uma frase ontem, cara, que fez sentido pra mim. Que... acho que até de um padre famoso, ele falou assim que pensem bem quem que está isolado, né? Quem que está de fato isolado. É você que está isolado na sua casa durante 3, 4 meses com a sua família, mas tendo a oportunidade de enxergar e ressignificar a sua vida, ou é aquele profissional que está longe da família dele, arriscando a própria vida para cuidar de vocês, né? Ela tá bem. Informação boa. Bom, e nós vamos conversar agora, né, ao vivo, Sim, com o Pedro Batista Júnior. Ele é médico e também diretor executivo da Prevent Senior. Pedro, seja bem-vindo aqui ao nosso especial Breaking News. Eu gostaria de perguntar para você, primeiramente,
como que tem sido a internação das pessoas com o novo coronavírus. Quem vai, por exemplo, para a UTI? Por que, Mona Lisa? Recentemente as pessoas estavam muito preocupadas. Puxa vida, meu parente foi direto para a UTI, isso significa que ele está muito grave ou não? Alguns casos também têm a necessidade para evitar que se tornem graves. Eu gostaria que você falasse um pouco dessas medidas adotadas ali pela rede de vocês. Uma boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. É muito importante lembrar que esse modelo e essa característica dessa doença, ela atua muito rápido. Então, desde o começo, e aí nós somos uma das primeiras redes a literalmente fechar espaços exclusivos, inclusive num hospital dedicado para os pacientes, e todos os pronto atendimentos nas variadas regiões de São Paulo, que nós temos aí para captar essa população, nós criamos parâmetros que precisaram ser muito claros, principalmente em relação à insuficiência respiratória. Nós tivemos pacientes que já chegaram em insuficiência respiratória e pacientes que evoluíram muito rápido. O que ficou claramente constatado para a gente, dentro da situação clínica mais adequada, que é sim necessário o suporte precoce ventilatório, ou seja, se o paciente chegou com uma falta de ar significativa, com saturações aí abaixo de 94, 93, 92, significa que esse paciente ele precisa sim de um suporte ventilatório precoce, o que pode garantir para ele estrutura mais padrão possível para poder se manter vivo. Sim, Pedro, aqui é Mona Lisa Perrone, boa noite agora para você. A gente viu no vídeo, né, do nosso produtor que ali a discussão dos pacientes que estão já tomando a cloroquina, a hidroxicloroquina. Enfim, nós ouvimos também nos últimos dias várias autoridades de saúde dizendo que antes de uma sinalização positiva, né, por parte do Ministério da Saúde, havia até um termo de responsabilidade para a utilização dessa medicação para aqueles casos mais agudos. Agora a gente sabe que pela determinação do Ministério da Saúde são 5 dias, né, dessa medicação para os casos graves. Em que momento a definição dessa medicação ela é para os casos moderados? Porque nós estamos falando de idosos, pessoas com mais de 60 anos, grupo de risco, que geralmente isso, que podem ter outras doenças. Como está sendo essa prescrição, já que as autoridades de saúde também deixaram muito claro que mais do que 5 dias dessa medicação pode ser muito perigoso, os efeitos colaterais são gravíssimos? É fundamental lembrar que toda medicação ela deve ser acompanhada e prescrita por um médico ou por uma equipe médica. Quando a gente começa a avaliar justamente os pontos de cada paciente, e a gente não pode só pensar nos pacientes mais velhos, acima de 60 anos ou só com comorbidades. A gente viu aí no Brasil, nos últimos 2 dias, pacientes jovens que também foram a óbito. E um paciente muito jovem que não tinha nem comorbidade relatada. Então, basicamente, o que precisa ser compreendido é todo esse tempo que nós estamos tendo agora para poder avaliar as estruturas das pesquisas que estão sendo feitas e os tratamentos, eles vão entregar para a gente um padrão adequado do momento para a gente introduzir a droga. Então, hoje, os pacientes que estão já apresentando padrões muito claros da tomografia alterada, com padrões de vidro fosco bilateral. Então, nas margens do pulmão, começam a apresentar as imagens clássicas da doença. Febre por mais de 2 dias, o desconforto respiratório. Quando você tem, assim, padrões que começam a se somar e apresentar claramente uma necessidade de terapêutica que já está sendo conduzida com segurança, como o próprio Ministério da Saúde já indicou, tem-se aí a indicação, com o acompanhamento médico, de fazer o início da terapêutica. A gente tem que imaginar que nós não podemos esperar o paciente piorar para utilizar a droga. Justamente porque na hora que o paciente ele tem piorado, infelizmente os mais convalescentes, eles se mostram muito reticentes em ter uma recuperação mais rápida. Ou seja, ele debilita demais, ele não consegue se recuperar de uma maneira adequada, e isso é extremamente perigoso para uma evolução clínica que a gente não gostaria aí com
geralmente o paciente podendo evoluir até a óbito. Ô Pedro, e aproveitando, essa evolução clínica, como que ela se dá? Ela é gradativa e vocês conseguem monitorar ou em muitos casos os pacientes têm uma piora assim de uma hora para outra, falando de um jeito mais simples? Em muitos casos a gente avaliou aí que essa evolução ela se deu em até 48 horas. Tá? Ontem mesmo teve uma reportagem de uma familiar de um paciente de 92 anos, que ela relatou, olha, ele estava bem e 48 horas depois ele morreu. E realmente, os pacientes mais frágeis, eles evoluem muito rápido. A característica da agressão pulmonar dessa doença, ela é muito intensa. Então, as pessoas, quando elas começam a evoluir com os sintomas iniciais clássicos, elas precisam sim procurar ajuda e procurar orientação médica para poder ou não realizar o início de um tratamento. Sim, e a internação, como a gente está falando de uma rede que atende a idosos, né? A internação, ela se dá em que circunstâncias? Se a pessoa chega lá, o idoso chega lá, dizendo que está com febre, que está com falta de ar, é imediata essa internação? Vocês estão tendo vagas? A estrutura nesse momento comporta a demanda? Mona Lisa, é interessante porque tudo é feito baseado em projeções e modulações, inclusive da situação prévia que tinha. Nesse ano, no mês de março, nós estamos com 1.000 internações a menos do que no ano passado, dentro de uma situação, claro, que desde o dia 10 de março, nós bloqueamos a execução de procedimentos eletivos que poderiam ser adiados e só ficamos tratando urgências e pacientes Covid. Não à toa que nós conseguimos aí disponibilizar 2 hospitais totalmente dedicados para o tratamento desses pacientes. Ou seja, nós temos hoje 2 grandes centros de alta especialidade em tratamentos de pacientes Covid, assim como a própria Secretaria do Estado de Saúde já dedicou o prédio principal do Hospital das Clínicas para tratamento também específico de pacientes Covid. Agora, Pedro, eu tenho mais uma pergunta para você. Recentemente, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que estaria faltando uma comunicação mais efetiva entre a Prevent Senior e os dados municipais para que esses casos fossem acompanhados, não só as mortes, mas também os casos de suspeita ou os casos confirmados do novo coronavírus. O que vocês fizeram para se adequar melhor e manter esse alinhamento com a rede pública também? Na verdade, nunca houve qualquer situação que a gente tenha possa ser desabonado pela indicação. Essas situações elas foram proferidas somente por uma pessoa, tá? Nós já estamos aí com todas as provas de que essa situação não ocorreu e vamos buscar aí todas as correções até judiciais para que isso não se repita, mostrando a idoneidade que toda empresa, os hospitais e operadoras sempre teve. É o que eu acho que é muito claro e é importante para dizer para todas as pessoas, já que nós estamos falando de um plano de saúde que atende a idosos, uma pandemia que vitima mais idosos. Exatamente. O recado tem que ser claro, a estrutura comporta isso, Pedro? Exatamente. E o atendimento está funcionando em plena capacidade? Exatamente. Hoje nós temos aí toda uma estrutura extremamente focada nisso. A população da Prevent Senior, hoje nós temos aí cerca de 500 mil de vidas na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo como um todo, ela tem cerca de 1,8 milhões de pacientes acima de 60 anos. Nós, só na Prevent Senior, temos cerca de 500 mil pacientes com média de idade de 68 anos. Ou seja, nós somos responsáveis por grande parte dessa população. E toda essa população, ela tem sido atendida por padrões de telemedicina. Eles estão ficando em casa, eles estão respondendo de uma maneira extremamente correta, entenderam que a proteção deles é a quarentena, tanto para H1N1 quanto para o coronavírus. Nós tivemos aí um aumento significativo das internações, que também foi na nossa rede e na rede pública, tanto que o Ministério da Saúde até publicou na quinta-feira que havia um aumento aí de 42% da necessidade de internações. E esqueceram de falar que na segunda-feira anterior tivemos aí quase 600 mil idosos que foram para os postos de saúde para justamente fazer as vacinações. Ou seja, entraram numa exposição desnecessária, uma vez que a quarentena deles já era adequada e protegia dos 2 vírus. De qualquer forma, de quinta-feira para cá, essas internações dentro da nossa rede têm mostrado uma redução da curva, que mostra que o paciente dentro de casa ele está se protegendo.
Uma outra informação importante, claro, para todos esses nossos pacientes, é que as taxas de entrada em pronto-socorros diminuíram em mais de 60%. Ou seja, o sistema ele está se adequando cada vez mais para os pacientes graves, porque as pessoas estão conseguindo entender que nesse momento é fundamental todos os modelos de cuidado em quarentena. Agora, como é que é feito o acompanhamento depois que esse paciente, né, que tem alta, que consegue se recuperar, o que vocês fazem para evitar que ele retorne ou que ele possa ter uma piora novamente, Pedro? Todos os pacientes em tratamento, eles recebem ligações 1 ou 2 vezes por dia por telemedicina. Então tem o médico que já está acompanhando o caso dele, que vai fazer esses contatos justamente para avaliar febre, avaliar se voltou a ter falta de ar, avaliar se os outros membros da família também estão bem orientados, justamente para que isso crie um padrão de segurança e de replicação para vizinhos, outros familiares e mais quem possa aí ter contato telefônico com eles e perguntar qualquer dúvida que possa aí acontecer sobre aquele paciente. Só para esclarecer, né, Sim. a telemedicina é o uso de tecnologia, né, de recursos de tecnologia para se fazer consultas à distância. Aliás, isso tem sido usado também por hospitais que fazem parte, né, de parcerias com o poder público para atender por meio de telemedicina cidades que fiquem muito distantes ou do norte do país, ou em toda a parte do país, mas que não têm um acesso muito fácil à rede básica de saúde, daí eles usam essa telemedicina para acompanhar principalmente os casos mais leves, para que então se haja uma recomendação para que eles sejam encaminhados para os hospitais de referência. Muito obrigado por sua participação ao vivo aqui com a gente, viu, Pedro? E boa sorte para vocês no atendimento destes pacientes aí. Muito obrigado e grande abraço. Obrigado, Mona Lisa. Ouvimos o Pedro Batista Júnior, ele é médico diretor executivo, então, da Prevent Sênior, o porquê desse esclarecimento exatamente para atender a população que mais precisa. Neste momento, os hospitais, né, tanto da rede pública quanto da rede privada, têm de trabalhar para evitar que as mortes aconteçam. Exato. Então, todos neste caso precisam ser ouvidos. Né? E atender quem precisa e paga pelo plano de saúde, ou seja, tem direito vezes 2.